Oi, gente, tempão que eu não gravava assim, né? Eu tenho feito mais ao vivo, né, com vocês. Aliás, lembrando que toda segunda-feira agora, às 9h30 da noite, eu tô aqui no canal, ao vivo, né, para fazer aquela sessão de cura. Tá funcionando, o feedback maravilhoso das pessoas, me relatando que estão se sentindo bem depois da prece que é feita, aquele tempinho que a gente fica junto, as pessoas vão se reequilibrando, vão recebendo também tratamento magnético, tratamento fluídico da espiritualidade que está nos acompanhando durante o trabalho, bem legal, e assim, um retorno muito bacana. Inclusive, eu recebi relatos de pessoas que acompanharam depois, tá? Que não foi assim na hora que o vídeo estava passando, que assistiram depois, mas colocaram a água para fluidificar e que conseguiram também curar a dor de cabeça que estava sentindo, mal-estar. Teve uma pessoa que falou que estava com problema de asma, que também melhorou. Então, tá funcionando, né? Isso que é legal, isso que é bem bacana. Eu tô um pouquinho enrolada, eu vou fazer um curso presencial aqui no Rio também, mas aí é outra área, né, da parte de paisagismo. Então, como eu também entendo um pouquinho das plantas, tô com um amigo também, um paisagista maravilhoso de São Paulo, Raul Cânovas. A gente vai fazer um curso presencial aqui no Rio, dia 27 de julho. Tá? Quem for aqui do Rio, que quiser aparecer, depois eu vou colocar maiores informações aí do curso, é o poder sobrenatural das plantas. Então eu tô trabalhando, viu? Eu tô me desculpando aqui de me afastado um pouquinho dos vídeos. Bom, mas chega de conversa. Hoje a gente vai falar um pouco mais de mediunidade. Eu me afasto um pouco e aí todo mundo começa a me perguntar sobre a questão da mediunidade, né? E cada vez mais, tenho que falar isso, cada vez mais a gente está despertando, o planeta realmente está passando por esse período de transição, as pessoas estão tendo as percepções mais ampliadas e não estão sabendo lidar com isso. Por quê? Porque as casas, às vezes, que elas procuram, quando você começa a sentir um mal-estar, alguma coisa que todo mundo diz, isso é problema espiritual, procura um centro espírita. Tá, e procura um centro espírita, a primeira coisa que falam lá no centro é que você precisa trabalhar a sua mediunidade. Precisa trabalhar, né? Ainda tem aquela coisa aquele estigma que o médium é um devedor, que precisa trabalhar, praticar, fazer a caridade para... mais uma vez eu vou falar, não sei quantos vídeos eu já gravei, tem vários aí falando de mediunidade com relação a isso, então vamos mais uma vez deixar claro, gente, ninguém é obrigado a trabalhar a mediunidade, vamos tirar isso de cabeça. Isso é um tabu, é uma coisa antiga que incutiram na gente, que não é necessário. O que é o médium? O médium é um ser que vem com um padrão vibratório um pouquinho diferenciado das outras pessoas, e isso facilita uma comunicação com seres que estão em outra dimensão. Ponto. Ponto. E por que essa pessoa vem com esse padrão vibratório diferenciado? N motivos, né? Pode ser um espírito que tenha vindo de um outro planeta. Aí é daí que surgiu essa ideia do médium devedor. Isso eu estava falando com uma amiga essa semana, anteontem, a gente estava batendo um papão sobre isso. O que acontece às vezes? O espírito, ele estava vivendo, né, ele estava habitando um outro planeta, onde o padrão vibratório orgânico do corpo físico dele lá naquele planeta era um pouco mais elevado que o nosso. Mas a gente sabe, isso é unânime, que o nosso padrão de pensamento, nosso padrão moral interfere nessa vibração orgânica, nessa vibração molecular dos nossos corpos físicos. Seja aqui, seja num outro planeta, seja um tipo de corpo, esse modelo biológico aqui humano, seja um outro formato de modelo biológico de outra raça, todos têm um padrão determinado de vibração molecular, tá? Aí o que acontece? A gente sabe que o nosso pensamento interfere nesse padrão. Ele tanto pode aumentar o padrão como diminuir. Então, digamos que o espírito que estivesse num outro planeta, de repente acontecesse dele, por algum motivo, ele, através do livre-arbítrio dele, abaixar muito o padrão vibratório por cometer algumas coisas que estavam fora das normas, dos padrões morais lá da onde ele vive, que a gente não tem nem noção do que seja.
E pode ser coisas que para eles tenha sido absurdo. E para a gente é totalmente normal acontecer. Dá para ir alcançando? Só que a culpa, essa consciência, ela vai se sentir culpada pelo que ela cometeu lá, e isso vai afetar o padrão molecular dela. Então ela decai e é atraída para um planeta que tenha um padrão vibratório molecular semelhante ou afinizado com o dela. Então ela vem encarnar na Terra. Aí só que chegando aqui, ela tem um padrão um pouco mais alto do que todos os outros que já estavam aqui. Esse é um médium. É um caso de médium. Tá? Aí, ele inconsciente, ele se acha culpado por alguma coisa que ele fez, né? E lá atrás, quando foi passado o conhecimento, a galera que trouxe conhecimento pra gente sabia disso. Então, trabalhou em cima disso, dizendo, olha, o médium, ele é culpado, ele fez alguma coisa lá no passado e por isso ele tem que trabalhar. É um caso, tá? Também, o que pode ter acontecido, o planeta que ele estava evoluiu, mudou, teve esse período de transição como o nosso agora está tendo. E aí alterou o padrão vibratório, alguns espíritos não eram mais compatíveis com aquele planeta, foram trazidos por uma galera espiritual, do mesmo jeito que os capelinos vieram para cá, como dizem que agora estão tirando espíritos daqui da Terra, né? Então os amigos, né, que estavam numa outra dimensão, essa turma que trabalha fazendo essa limpeza e saneamento, trouxe esses espíritos para cá, para a Terra. Chegando aqui, essa galera tem um padrão vibratório maior também do que a maioria do povo que habitava o planeta. Não é isso? São os médiuns. Porque toda essa mudança... E aí o que acontece? Aí acham também, ele está devendo. Por quê? Porque veio de um planeta, não acompanhou a evolução, está devendo, tem que vir aqui trabalhar. Daí é que surgiu essa ideia que você é obrigada a trabalhar. Mas agora a gente já está grandinho. A gente não precisa mais que façam a nossa cabeça, que trabalhem a nossa mente em cima disso. Nós somos livres. A gente tem... Você pode fazer a sua escolha, não vai ser trabalhando a sua mediunidade que vai te tornar uma pessoa melhor. O que vai te tornar uma pessoa melhor é realmente você mudar o seu padrão vibratório. E o pensamento ajuda a elevar esse padrão. Então, quanto mais você vibrar na frequência do amor, que é do altruísmo, da bondade, da generosidade, da compaixão, todos aqueles atributos que a gente sabe que está lá no pacotinho do amor, quando a gente vibra dentro dessa frequência, a gente altera o nosso padrão molecular, tornando a frequência um pouco mais alta. E isso, às vezes, facilita com que a gente saia desse planeta e vá habitar um outro planeta melhor, com um padrão vibratório um pouco mais alto. É assim, tá? É assim que funciona. Então, a coisa mais importante não é você trabalhar... porque eu preciso trabalhar, preciso dar passagem para espírito, porque isso é caridade. Gente, não, isso não é o mais importante, tá? A gente tem que desatrelar. O mais importante é a gente mudar o nosso comportamento. É pensar na forma, reformular a nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar, para que realmente a nossa essência, a nossa maneira de ser modifique o nosso padrão vibratório, e isso vai nos elevar, tá? Eu acho que é mais do que tempo da gente tirar essa ideia que o médium tem que trabalhar. As casas espíritas, então, seja lá centro de Umbanda, acho que o único que não prega isso são justamente as igrejas evangélicas, que não, isso aí é coisa do demônio, de certa forma, é aquilo que eu falo sempre, a gente tem que filtrar de cada um. Nesse ponto eles estão certíssimos. A gente não tem que obrigar ninguém a trabalhar a mediunidade, né? Até porque isso é como se fosse uma faculdade, um plus que a gente tem um pouquinho melhor, que não nos torna melhor do que os outros. Até porque só vai nos tornar melhor do que os outros se a gente souber utilizar isso de uma forma boa. Se você é um médium, você tem que se policiar cada vez mais, tem que ter noção da responsabilidade que se implica, não é com os outros, é com você mesmo. O que isso pode acarretar para você? Se você não se policiar, se você não gerenciar a maneira como você vive, o tipo de conteúdo que você tem afinidade, as pessoas que você se afiniza, os ambientes e tudo, você vai se comunicar
com espíritos, com seres, com consciências extrafísicas, dentro daquele padrão que você se afiniza. Então, ser médium receber espíritos, né, e colocar sua mediunidade em prática, não vai adiantar nada se você não tiver uma boa conexão. O importante é você ter uma boa conexão, é você estar conectado com os bons, com espíritos legais que realmente queiram ajudar e não atrapalhar, tá? Quando eu falo isso, é porque a galera aí que eu sou médium, quero trabalhar, acha que só de chegar num centro, deixar baixar tudo quanto é guia, né? Agora estou no caminho certo. Não está, não. Você nem sabe direito com quem você está se conectando. Tem muito guia aí que se passa por guia que não é guia porcaria nenhuma. Coitadinho, ele está precisando de mais ajuda. Às vezes o médium sabe muito mais até do que aquele guia que está ali sendo incorporado, tá? Eu acho que eu falei num outro vídeo de mediunização e incorporação. Cada vez mais a incorporação se torna, ao mesmo tempo que é comum, que ela está acontecendo justamente porque a gente está aumentando o nosso padrão vibratório, isso está facilitando o processo de incorporação. Daqui para frente a gente vai ver muitos casos, eu não sei se já está acontecendo nas igrejas, mas isso é fato que vai acontecer, muita problema de possessão, né? Porque a gente está num padrão mais compatível com a galera de lá, a gente está aumentando um pouco a nossa frequência, porque mesmo eles estando, quando a gente fala assim, que é difícil situar isso dentro de tentar fazer uma visualização. Mas mesmo os espíritos mais densos, eles estão vibrando mais alto que a gente, porque eles estão numa outra dimensão. Essa dimensão que a gente está tem uma determinada faixa de frequência de padrão vibratório das nossas moléculas. Eles estão acima, porque eles estão numa outra dimensão. Então, mesmo o mais baixo, né, que tem um padrão uma frequência um pouco mais baixa, ele está ainda acima de nós. Então, quando a gente eleva o nosso padrão mesmo, que aumenta a nossa frequência, que é isso que nos torna médiums, né, que facilita essa comunicação, você está facilitando o acesso de comunicação com qualquer ser do lado de lá. Então, não é o fato de você incorporar um guia, quando você vai trabalhar na Umbanda, porque eu trabalho com os meus guias. Você não sabe direito com quem você está trabalhando, gente. Eu sei que eu estou falando isso aqui, vão pipocar, porque a casa da Umbanda que eu frequento é uma casa séria, porque o centro kardecista que eu frequento é sério, porque até dentro da igreja, agora onde tem esses trabalhos de visões, né? Eu esqueci o nome que eles dão, que também é processo mediúnico ali, porque é sério, porque é Jesus Cristo, é o Espírito Santo que está fazendo. Quem garante? Quem garante que seja, tá? Então, é mais do que tempo da gente acordar. Ninguém precisa dar passagem para nada. E a gente pode bloquear através da nossa educação mediúnica, do nosso conhecimento mediúnico. Vai ler um pouquinho, olha, eu não estou aqui doutrinando ninguém, mas Allan Kardec deixou uma obra maravilhosa, que é o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que dá toda a dica do processo mediúnico. Explica ali mastigadinho, bem detalhado o que seja esse processo. Se você quer desenvolver isso, se você sente que você tem essa facilidade de comunicação com o outro, vai ler um pouquinho, vai se informar, vai pegar o conhecimento, que é para quando as coisas acontecerem com você, você saber o que está se passando, como é feito esse processo, não dá passagem para qualquer coisa, mesmo que seja dentro de uma casa espírita, de um terreiro, de um centro de umbanda, seja lá o que for, dentro de uma igreja, você saber ter o controle da sua essência sobre o seu corpo. Isso é muito importante, porque, volto a falar, cada vez mais vai estar mais fácil esse processo de aproximação da galera que está do lado de lá, de se aproximar e se apossar desse corpo físico aqui. Não é para ninguém ficar com medo não, tá? É para ficar vigilante.
já não falavam pra gente, que era o famoso orar e orar, que eu nunca sei se é um ou se é outro, mas é muito importante a gente se policiar, a gente tomar conta dos nossos pensamentos, das nossas amizades, do ambiente que a gente frequenta. Não é ser santo. Você pode frequentar os lugares. Agora mesmo, eu estava numa festinha, num shopping, estava tocando um forró lá, estava legal. Né? Mas, de repente, quando a gente tem uma sensibilidade um pouquinho mais aguçada, você começa a sentir que a energia do ambiente já não está ficando legal. É incrível. Começa a te dar mal-estar, você começa a ser sugado no ambiente, o plexo solar começa logo a trabalhar aqui de forma diferente. Opa, já tem serzinho aqui na parada querendo me sugar? Vou rapar fora. Então isso é você ter consciência de tudo que acontece realmente energeticamente com você. Como é que a gente fica sabendo dessas coisas? Estudando, né? Ou então recebendo intuições. Muita coisa que eu sei é intuitivo. Né? Me é passado, pinta o conhecimento, a informação brota na minha cabeça, mas eu já estudei também bastante, né? Não é só a intuição, né? Eu também fiquei anos dentro de casa espírita, lendo bastante livro espírita. A literatura ajuda muito a gente. São experiências que outras pessoas passaram e aí você vai adaptando, vai vendo, construindo a sua verdade, que é muito importante. Viu? Não façam as coisas, porque o meu pai de santo falou que é assim, porque a minha mãe de santo falou que é assim, porque o pastor falou que é assim, porque o dirigente da casa espírita falou que é assim. Não. Tenha a sua própria experiência, estude e tire a sua própria conclusão através da sua própria experiência, sabe? Não deixe as pessoas te induzirem. Eu volto a falar, gente, não é mais tempo da gente precisar de um guru, a gente já tem condição de caminhar sozinho. Né? A gente não precisa mais que carreguem a gente no colo. Antes a gente era bebezinho, agora pelo menos a gente é criancinha, tá? A gente já consegue caminhar, já foi um avanço. Então vamos ter esse tipo de consciência, né? De você saber realmente o que é o trabalho mediúnico. É um trabalho bacana, lógico, se você quer trabalhar, utilizar essa faculdade que você tem para ajudar os outros, beleza, faça, mas sem se sentir obrigado, ou sem trazer aquela culpa, eu tenho que me dedicar à casa espírita, eu tenho que fazer isso porque eu fui muito devedor na outra vida, então se eu me dedicar agora eu vou estar me redimindo. Quem dera fosse assim, a gente só trabalhando, não é assim não, viu? A gente realmente evoluir requer esforço, tá? Trabalho de reforma íntima, você fazer autoanálise o tempo todo, ver aonde você está errando, aonde você está trazendo desconforto para as pessoas, que você está sendo uma pessoa bacana, trazendo alegria, trazendo coisas boas vibrações, ou se você está sendo uma pessoa o tempo todo pessimista, se você está matando o sonho dos outros. Tudo isso conta, tudo. Né? É muito importante a gente ter noção que nós somos responsáveis pelo nosso processo evolutivo. Não vai ser religião que vai nos salvar, não vai ser um salvador que vai aparecer, nem Jesus descendo aqui vai conseguir nos salvar, tá? Porque ele usou muita metáfora. Ele disse que ele era a salvação, mas ele é a salvação por quê? Porque ele é o exemplo. Se a gente realmente começar a modificar a nossa forma de viver e passar a ver o mundo da forma como ele viu, uma forma generosa, uma forma querendo ajudar, fraterna, realmente, ele é a salvação. Mas não pense que você vai ser uma tranqueira danada, vai fazer tudo errado, vai vibrar mal pra caramba, né, desejando mal, criando discórdia, semeando um monte de coisa, aí no final da vida você vira crente, diz Jesus é meu salvador, e ele vai descer aqui, vai te segurar pela mão e vai te salvar só porque você resolveu ser seguidor de Jesus. Não é assim. Não é segui-lo, é praticar realmente tudo aquilo que ele vem ensinar pra gente. Isso é que é importante. Então não vai ser você também colocando a tua mediunidade em prática, dando passagem para espíritos para fazer consulta, para fazer curas, para fazer trabalho, que isso vai te salvar, tá?
Sei que é difícil, eu agora estou falando cada vez mais sem papas na língua, mas é preciso. É preciso, o movimento aí está aumentando, a Terra realmente está cada vez mais aí dentro desse processo de transição e a gente precisa estar desperto verdadeiramente, sem historinhas, tá bom? Gente, é o papo que eu tinha para trazer para vocês hoje aí. Mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.